Boa tarde a todos. Então, nós estamos aqui para mais uma conversa dessa segunda temporada da série sobre complexidade. E hoje teremos muitas novidades, porque, vamos dizer, o assunto mais geral será a engenharia da complexidade e, e ela será abordada por, certamente, a pessoa que no Brasil tem mais condições de discorrer sobre esse tema. Nós veremos logo em seguida. Aí o que está aparecendo é só a lista, né? E destacando aí que hoje é o professor José Roberto Piqueira e o entrevistador será o Enio Blay, que é orientando dele. Por favor, Sérgio. Então, aí o geral do que é a série e tal, mais para constar no vídeo, por favor, Sérgio. A Márcia, que normalmente é quem, inclusive, começa as perguntas, etc., tem nos auxiliado muito, principalmente por ela ter esse viés mais jornalístico, né, do que nós não conseguimos ter esse tipo de competência. Ela teve um imprevisto, porque o marido teve uma operação que não estava, uma cirurgia cardíaca, né, que não estava prevista. E então ela hoje pediu para se ausentar, mas provavelmente voltará nas próximas, se ela conseguir fazer lá da casa dela, porque ela vai estar de licença da USP por um período. Então, eu agradeço mais uma vez a contribuição da Márcia e aproveito para desejar, nós todos, né, estamos desejando rápida recuperação para o marido. Obrigado. Então, aí o banner da conversa de hoje, isso tudo já foi dito. Então, a gente procura sempre resumir ah, pontos específicos, né, da carreira acadêmica e profissional de cada entrevistado. E aí eu não vou ficar lendo isso, ele está aí justamente para ficar, para quem precisar conferir, mas a gente colocou lá em cima o prêmio que ele recebeu da Lagrange, o Lagrange Award. é, a expressão, a palavra Lagrange certamente deve ser pronunciada por eles em língua inglesa bem diferente do que eu falei. Mas como ele era um italiano que virou francês, ou mais francês que italiano, porque era, enfim, não vou contar a história dele, que é muito interessante, aliás, mas eu estou usando a pronúncia francesa. E também gostaria de destacar que ele, Piqueira, foi simplesmente diretor da Poli. Então, para quem tem uma ideia do que é a USP e o lugar que a Poli tem na USP, já percebe a importância de estarmos aqui com alguém que chegou a ter essa responsabilidade. Pode passar, Sérgio. A gente sempre destaca dois textos, e eu chamaria a atenção principalmente para esse que está do lado direito, que é, provavelmente, mais para o fim da nossa conversa, nós vamos entrar um pouco nessa questão da complexidade biológica, ou, como alguns estão falando agora, biocomplexidade. Mas o texto que mais aí não foi opção do professor Piqueira, foi uma opção minha, eu destacava, e em seguida, você mostra, Sérgio? Então, na revista Estudos Avançados, que é a revista do IEA, em 2018, foi uma transcrição de palestra. É um texto bem curtinho, que nós recomendamos a leitura de todos que puderem. Muito fácil de baixar, não tem problema nenhum. E é provável que durante a nossa conversa a gente volte a esse tema. E agora, rapidamente, o Sérgio pode voltar ao slide anterior para apresentar o Enio. Então, o Enio está agora fazendo um doutorado sobre esse tema, sistemas de complexidade. O projeto original de tese dele juntava complexidade, inteligência artificial e ética, tinha essa tripla, não sei se continua exatamente assim, mas acho que está aí, inclusive, com abordagem para a ética e IA.
Então é isso mesmo. E ele, embora seja doutorando, como vocês veem pela carreira e pela imagem, etc., ele é um doutorando maduro, né? Tá, tá com esse desafio aí de fazer uma tese, que certamente será uma tese à parte, vamos dizer, com muito louvor. E ele, então, vai ajudar muito aqui nessa conversa com o orientador dele, que é o professor Piquet. Acho que, em termos de apresentação, é isso. Eu, quase que emendando para a primeira pergunta do professor Piquet, queria dizer que, assim, engenharia da complexidade não é uma expressão muito frequente. Por exemplo, durante as conversas que a gente teve aqui, a pergunta da Márcia era sempre para o entrevistado: você acha que a complexidade é ou pode ser ou virá a ser uma ciência? E, em geral, quando a gente olha na literatura, a maior parte das pessoas que tratam bem do assunto tomam cuidado de usar no plural: ciências da complexidade. E aquele Livini, que fez uma tese muito interessante, fazendo um balanço geral de várias décadas sobre esse tema, termina dizendo que, na verdade, é tão disperso que deveria ter uma plataforma, coisa parecida. Enfim, então, eu, por exemplo, tenderia a dizer que vejo, obviamente, a complexidade na engenharia, mas a expressão engenharia da complexidade não quer dizer exatamente a mesma coisa. E, nesse texto que a gente ressaltou aí, o professor Piqueira diz que, logo no início, que ele participa da empreitada de estabelecer a engenharia da complexidade no ambiente brasileiro. Então, nada melhor do que o professor Piqueira aproveitar essa minha primeira colocação, como pergunta, e se tiver que resumir a pergunta é o que é engenharia da complexidade, mas que ele aproveite isso para, ao nos apresentar toda a trajetória que ele tem desde os anos 80, quando ele começou a pensar no assunto, ele vai, com certeza, mais do que responder à indagação que acaba de ser feita. Então, professor Piqueira, por favor, para falar. Bom, começo agradecendo ao José Eli e ao IA pelo convite, e ao Enio pelas nossas conversas anteriores. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte, que complexidade, ou engenharia da complexidade, ou ciências da complexidade, para mim, não é uma coisa que eu fui lá e cacei num livro e comecei a estudar e tal. É uma coisa que permeou a minha carreira acadêmica e de engenheiro desde que eu comecei a fazer o doutorado. Eu comecei a fazer o doutorado em 1983 e o meu orientador era o professor Jocelyn Freitas Benaton. O Jô era um polímata, né? O Jô era um engenheiro brilhante, mas ele também tinha feito letras na Faculdade de Filosofia. Ele escrevia maravilhosamente, conhecia bem literatura, mas além disso, ele era um matemático de primeiríssima linha. Ele tinha uma engenharia de controle com uma matemática muito forte. E ele tinha vindo do Imperial College. Ele tinha feito doutorado no Imperial College em equações diferenciais estocásticas. Veja que nós estamos falando de 1983. Já tinha mestrado, mas eu era um engenheiro de comunicações. Eu trabalhava no desenvolvimento de equipamentos de telecomunicações no tempo que no Brasil existia uma indústria de telecomunicações. Eu fui fazer o doutorado com ele, né? Ele era meu orientador de doutorado. E como ele veio do Imperial College, com a ideia de equações diferenciais estocásticas bem forte nele, e como eu era de telecomunicações,
Ele disse assim: ó, Piqueira, estuda esse negócio de ruído. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa em equações diferenciais estocásticas para ruído em telecomunicações. Eu comecei a estudar aquilo e ele me deu uns papers. Só que um paper que ele me deu tinha uma coisa muito interessante. Ele tinha no final, nas conclusões, uma coisa que mudou o meu caminho acadêmico. Ele dizia assim: olha, muito cuidado quando você faz uma medida de ruído, porque às vezes você pensa que você está medindo ruído, mas não está. Você está medindo um comportamento semelhante a ruído por conta das não linearidades do sistema. Então, aí eu fui atrás dessa história. Como é que eu posso ter um comportamento semelhante a ruído sem fonte convencional de ruído? Aí começaram as primeiras ideias. Naquela época, isso estava meio já fervilhando na física, na engenharia fora do Brasil, mas a ideia de comportamentos caóticos em sistemas dinâmicos provenientes das não linearidades. Então, a minha primeira experiência com a ideia de complexidade foi com as não linearidades. Foi a minha tese de doutorado, não é a melhor, nem é a mais interessante, nem é a mais impactante, mas é a primeira tese de doutorado em engenharia que trata de sistemas caóticos, defendida no Brasil, defendida em 1987. Então, em 1987, era aí de não lineares. E o que é um sistema não linear? É um sistema que pode ter comportamentos não esperados. Aí já comecei a aprender a segunda ideia relacionada com complexidade, que é a ideia de emergência. Mas, então, completando essa primeira pergunta, a engenharia da complexidade, ou a complexidade na engenharia, ou seja o nome que você queira dar, começou em mim não porque eu fui lá ler num livro, olha o que é um sistema complexo. Não, é porque eu me deparei com um sistema dinâmico que era um phase-lock loop, que tinha comportamento semelhante a ruído sem fonte convencional de ruído. E aí fui estudar dinâmica e estudei dinâmica para valer, tive a ajuda do professor Jorge Sotomayor, do INPA, e acabei andando nesse caminho das equações diferenciais não lineares. E dentro dessa ideia de equações diferenciais não lineares, tinha um artigo clássico, né, do Rueli e Takens, que chama On the Nature of Turbulence, que aí as pessoas começaram a conjecturar se turbulência não era um comportamento caótico que vinha de bifurcações sucessivas, variando o número de Reynolds. Então, esse era meu ambiente de uma engenharia que começava na elétrica, mas que ia um pouquinho para a mecânica dos fluidos, mas que essencialmente era uma engenharia de equações diferenciais não lineares, tanto ordinárias como de não ordinárias, como de derivadas parciais. Então, isso é uma pintura do primeiro começo, tentando dar uma ideia de por que a engenharia, como que a engenharia está junto com isso. E é principalmente perceber que complexidade não é uma ciência, complexidade não é uma engenharia, complexidade é um jeito de ver o sistema. Eu posso olhar para o PLL e falar assim, puxa, ele é linear, bonitinho, pronto, eu loquei a fase. Mas posso falar, puxa vida, e a variação no tempo dessa resistência elétrica? E a variação no tempo das características desses transistores? E aí você começa a perceber
que você tem não linearidades, começa a perceber que você tem comportamentos emergentes, ou seja, você começa a perceber que tem coisas diferentes que você não via, né, que você via, mas não era importante no projeto, mas que você começa a ver. Então você começa a entender que complexidade é um jeito de olhar para o sistema. Eu posso olhar para o sistema de um jeito simples e posso olhar de um jeito complexo, e complexo não é complicado. Não vamos carregar semanticamente a palavra complexidade e confundi-la com complicação. Eu tenho duas questões, uma de muita curiosidade, vou começar com essa. E eu espero não estar atropelando ele. Enio, por favor, a hora que você quiser, em qualquer momento, você só fazer um sinalzinho assim que eu te dou a palavra, ok? Ok. Não, a curiosidade que eu fiquei foi o seguinte: quando você começou a contar, e você estava falando principalmente de meados dos anos 80, me ocorreu que é justamente nesse período que acontece nos Estados Unidos uma atração de muita gente que pensava coisas do gênero para formar o Instituto Santa Fé. Sim, O Instituto sim, Santa Fé foi formado exatamente nesse sim, período sim. e com pessoas que vinham, os primeiros, né, vinham desse tipo de interrogações, etc., que você nos explicou aqui. Então, me ocorreu assim, quando é que você, nessa tua trajetória, vamos dizer, percebeu que estava acontecendo isso, teve contato com, a, coisa- com os trabalhos lá do Instituto Santa Fé, etc.? Bom, eu não consigo precisar uma data. Não, mais ou O, menos. o, o que eu consigo entender, o que eu consigo lembrar, é que, como eu falava dessa história de caos, e como isso começou a ficar uma coisa meio de moda naquela época, eu recebi um convite de uma pessoa que depois ficou muito minha amiga, que era o Dr. Henrique Del Nero, que me convidou para fazer uma palestra sobre caos no IEA. Então, eu fui fazer uma palestra sobre caos no IEA, no grupo de ciência cognitiva. Veja bem, isso é 1990, agora estou falando de 1990. Em 1990, no IEA, já se estudava inteligência artificial, não foi no mês passado. E já se estudava inteligência, ciência cognitiva. O professor Newton da Costa e o Henrique Del Nero tinha um grupo de ciência cognitiva que estudava essa questão de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina, esse tipo de coisa. A ideia de caos e dinâmica, naquele momento, não era muito próxima disso, mas tinha uma certa proximidade, porque você podia olhar para aqueles modelos, eles falavam muito daqueles modelos de neurônios, de Hodgkin, Huxley, não sei o quê, e aí eu comecei a frequentar o grupo do IEA de ciência cognitiva. E aí a minha vida sempre foi, minha vida acadêmica sempre foi marcada por ter tido a felicidade de conhecer polímatas. Eu já tinha conhecido o Jô, né? O Jô era coisa incrível, uma perda para a universidade incalculável. Mas aí conheci o Henrique e o professor Newton da Costa, dois novos polímatas. Aí eu ouvia, porque uma grande característica de uma pessoa que quer aprender é ela ter ouvido. O ouvido é mais importante do que a fala, né? Então eu ia para aquelas reuniões e eu falava muito pouco, eu ficava ouvindo o Newton da Costa, ficava ouvindo o Henrique. Eles levaram algumas pessoas brilhantes para dar palestra lá, o Nilson, da Faculdade de Educação. E eu via aquele pessoal e falava, puxa vida, eu preciso estudar, né? Eu preciso aprender as coisas, eu preciso estudar. Aí comecei a estudar um pouco mais, olhar um pouco mais essa história de redes neurais, de aprender. E tinha Nestor Katicha também. Nestor Katicha deu uma vez no começo dos anos 90, o Nestor Katicha deu uma palestra sobre rede de Corrone, aprendizado supervisionado.
espetacular, que as pessoas estão falando disso hoje em 2024 como se fosse uma grande descoberta, né? Nestor já trabalhava com isso desde aquela época. Então, eu tive, respondendo a sua pergunta, aí eu aprendi que tinha o Instituto Santa Fé, que tinha muita gente trabalhando com isso, que tinha a ideia de sistemas físicos complexos. Aí peguei aquele artigo do Ruelli e fiquei lendo, e fui percebendo, fui entrando em duas coisas. Fui aprendendo emergência e fui aprendendo não linearidades. E, junto com isso, perceber que você tem que olhar para o sistema como um sistema aberto, né? O pessoal falava do Prigogine, tinha gente de química, né, que falava das ideias do Prigogine, de sistemas abertos. Então, comecei a sacar que complexidade, ou sistemas complexos, ou teoria de sistemas, permeia as diversas áreas de conhecimento e permeia essas áreas de conhecimento olhando. É o olhar. O que difere é o olhar, é como eu olho para aquilo, né? E voltando à ideia do Instituto Santa Fé e tal, me incomodava muito, às vezes, quando as pessoas falavam de complexidade, eu ficava preocupado, falava, puxa, como é que mede isso? Será que dá para medir? Será que tem alguma grandeza que mede complexidade? E aí, para mim, eu vou devolver aí para o Enio, mas para mim começou a ter uma buzininha falando assim, puxa, e aquele negócio de informação, né? E esse negócio de Shannon, entropia de Shannon. E é interessante que, por conta disso, apareceu para eu orientar uma moça, que é uma ornitóloga famosa, que queria estudar o canto dos pássaros. Ela fez doutorado orientada por mim na psicologia aí, em canto dos pássaros. Nós mexemos lá com teoria da informação no canto dos pássaros. Então começou a tocar uma buzininha que talvez medir complexidade tivesse relacionado com medida de informação. E medida de informação é a base da engenharia de telecomunicações, por exemplo, né? Então, sei lá, e aí eu devolvo um pouco a bola para o Enio, porque senão só eu fico falando. Eu falo muito. Eu sou muito quieto, mas não me deixe começar a falar. Eu demoro para começar a falar, mas se eu começo a falar, é difícil eu parar. Então, eu devolvo a bola para o Enio. O Zé ele falou que tinha uma segunda questão, você ainda tem? Não, eu deixo para depois, eu acho que é melhor você entrar agora, você Então, não acha? eu vou pegar esse gancho do Piqueira, porque esse é um dos artigos, eu acho que na área da complexidade é o mais antigo deles. Eu fiz um trabalho de levantamento e tudo mais, que se chama Complexidade Funcional e Estrutural. E é um dos artigos também mais citados, eu estava até procurando para ver as referências de citação, não encontrei. Ele é do tempo que os artigos eram impressos, né, e mal tão indexados nos sistemas atualizados. Mas eu acho que você podia comentar, talvez rapidamente, isso, acho que é uma ideia um pouco complicada para entendimento do público mais amplo, mas eu gostei sempre muito desse artigo de que fala que as grandezas elas têm uma questão de estrutura e de funcionalidade. É, obrigado, Enio. Isso é uma coisa que eu aprendi com os biólogos, né? Isso é uma coisa que eu aprendi com o pessoal de biologia. E principalmente essa ideia, para mim, ela estava relacionada com, com limpar um pouquinho a área. O que é complexo, o que é complicado?
o que é um comportamento que tem origem do fato do sistema ter muitas partes e o que é um comportamento que tem origem no fato do sistema, apesar de ter poucas partes, ter comportamentos inesperados, ter comportamentos complexos, digamos. Então, eu fiquei incomodado com isso e eu tentei escrever isso, colocar a ideia de complexidade funcional e estrutural. Né? Eu gosto muito desse artigo também, viu, Enio? Talvez seja o único artigo interessante que eu escrevi na vida. O resto, não. Mas esse aí é bem legal porque Olha, eu discordo, tá? Mas continua. eu conjecturo coisas sobre como descrever dinamicamente a complexidade estrutural, como descrever dinamicamente a funcional, como é que se junta as duas, né? Então, o que eu vejo em cada uma? É, Será que é sistema aberto? Será que tem não linearidade? Será que tem emergência? E, e aí, lendo, mexendo nos artigos do Kolmogorov é um russo, um matemático russo da primeira metade do século XX, né? E lendo o Kolmogorov fala de complexidade computacional. Né? Como que ele fala de complexidade computacional? Pelo tamanho de memória que você usa para fazer alguma coisa, ou pelo número de operações que você tem que realizar para executar um programa. Então, o programa é mais complexo ou menos complexo, dependendo do número de operações, do tamanho de memória que você usa para armazenar ou para armazenar coisas ou para rodar um programa. Essa era a ideia do Kolmogorov. E essa ideia bate com a ideia de Turing, né? Porque aí ele coloca a ideia de máquina de Turing junto e fala assim: bom, quantas operações eu vou ter que realizar com a máquina de Turing para rodar esse programa? Mais complexo é porque eu tenho mais operações da máquina de Turing para fazer rodar. Aí eu fiquei encantado com isso, encantado com a situação. Puxa, é mesmo. Esse é o jeito de medir complexidade. É o jeito de medir complexidade. Mas você quer. Eu conhecer o professor Léo Borges Vieira, né? O professor Léo Borges Vieira dizia sempre assim: ele falava, olha, a matemática é uma ciência social. Às vezes você fica meses fazendo uma coisa, aí quando você acha que está pronta, você vai apresentar para alguém, nos primeiros 5 minutos, você percebe que não era nada daquilo. Então, aquela ideia de que medir complexidade estava relacionada com complexidade do ponto de vista de Turing, do ponto de vista de Kolmogorov, que se demonstra que é equivalente a medir informação como se fosse informação de Shannon, tem demonstração disso. Eu fiquei encantado com aquele negócio. Eu falei, resolvi minha vida, agora eu sou um homem que sabe medir complexidade. E aí alguém me chamou para falar no ICB. ICB. O ICB tinha naquela época, aí já é meio dos anos 90, assim, 97, por aí, 96, 97. Aí vou lá, estavam lá os caras do grupo, pessoal do grupo de cronobiologia. Cronobiologia. É, gente boa, são meus amigos até hoje, né? Mina Barreto, Ana Amélia. E aí eu comecei a falar desse negócio de que complexo. Aí lá pelas tantas o Bena falou assim, pequena, isso aí biologicamente não tem sentido. Né? Uma coisa que tem tanta diversidade, tanta complexidade, não é complexo do ponto de vista biológico, é simplesmente inútil.
Uma célula, ela não pode ter um comportamento tão aleatório assim. Ela tem uma parte do comportamento aleatório e uma parte não. Você está bobeando. Essa ideia de complexidade não é boa para a biologia. Isso, 5 minutos. É como destruir uma palestra preparada durante um mês em 5 minutos. Eu fiquei destruído com aquilo. Mas foi muito bom, porque aí eu descobri os espanhóis, Lopes Ruiz, Mantini e Calvé. São três espanhóis que trabalham com medida de complexidade. Aí eles falam da medida LMC e SDL, né? E essas medidas são baseadas em questões estatísticas, em medida de informação, mas elas ponderam a situação termodinâmica de equilíbrio com a situação termodinâmica de desequilíbrio. Então, aí falei, pô, descobri o LMC-SDL, que é o passo seguinte, né? Que é o passo seguinte da minha carreira. Então, ela começa lá com o negócio do caos, vai para a história da turbulência, passa pela complexidade estrutural e funcional, pela medida de complexidade, usando a complexidade de Kolmogorov, usando a medida de complexidade computacional, e meio que morre naquele momento nas medidas SDL e LMC. E eu devolvo a palavra para vocês, porque senão ninguém aguenta. As pessoas estão assistindo e já estão dormindo, já Está sem som. nocauteei algumas aí, mas tudo bem. Então, eu É muito bom devolvo. fazer assim mesmo como você fez, dar uma paradinha. O Enio, você quer encaixar o Lima agora? Ou... Eu quero, porque eu acho que para quem estiver talvez ouvindo, vai poder fazer um fluxo melhor das ideias. Uhum. Essas duas medidas que o professor Piqueira falou agora, SDL e LMC, também tem 2 ou 3 artigos que ele publicou com vários outros colaboradores, usando essas medidas e tal. Então, o dia que alguém quiser estudar este assunto um pouco mais a fundo, vai poder usar todas as redes de artigos, redes científicas, para poder pesquisar o que já foi publicado pelo Piqueira. E o gancho que eu queria fazer é assim, porque aí você meio que sai um pouco da engenharia e começa a se aventurar para o mundo das ciências biológicas, né? Então tem um assunto do ciclo vigília e sono, que eu acho que é também uma preciosidade que deve ser contada. Tem o que hoje é a coisa mais contemporânea que foi vivido aqui por todos nós em 2020, da pandemia, todo esse estudo da complexidade no que diz respeito à propagação de doenças. Então, acho que esse é um gancho que traria da onde você parou para o momento presente. Bom, o que aconteceu aí, bom, eu queria que ficasse marcado que 3 pessoas têm uma importância muito grande para eu ter seguido esse caminho mais amplo do que a engenharia propriamente dita. É o Jocelyn, né, que é o meu orientador, o Henrique e o professor Newton da Costa. Essas 3 pessoas foram fundamentais nas minhas curiosidades. E o Nestor também, né? Tem justiça seja feita. Você tem que convidar o Catixa para vir aqui um dia, porque realmente ele é uma questão. Ele foi para o que ele chama de hard science problem, que é o problema da consciência em redes neurais, mas vale a pena chamar o Nestor aqui, é um pesquisador de primeira linha. Essas 4 pessoas tiveram uma influência muito grande nisso.
E aí eu acabei, por casualidade, encontrando um pesquisador jovem, Sérgio Henrique Matos, que hoje é professor da UFSCar, que naquela época fazia doutorado na Unicamp com um negócio de biogeografia. Biogeografia. E o que ele queria medir? Ele tinha hipóteses sobre fotos. Se você tira uma foto de uma paisagem ao longo do tempo, a evolução dessa paisagem ao longo do tempo indica vários aspectos ecológicos relativos ao funcionamento daquele ecossistema. Ele fazia o doutorado em geografia, em biogeografia. E aí nós começamos a conversar bastante sobre isso, e ele incluiu na tese dele de doutorado as medidas de complexidade, SDL e LMC, na biologia. E nós fizemos alguns papers juntos, né, naquela época. Fizemos um paper que a gente estudou um sistema biológico tritrófico, que a gente tinha dados sobre o sistema biológico tritrófico, e a gente estudou também a questão das medidas ecológicas. Aliás, nós estamos estudando isso meio até hoje, né? E agora a gente está muito. Porque a gente vai aprendendo coisa, né? E a gente está conjecturando que talvez as medidas com entropia de Salles e com o trabalho do Plastino possam ser mais úteis para a gente poder fazer essas medidas em sistemas ecológicos, sistemas biológicos grandes, de grandes interações, uma espécie de termodinâmica estatística, uma espécie de física estatística aplicada às questões biológicas, né? Então, a gente fez, tem até um artigo no PLOS ONE disso aí, e o trabalho, a gente tem programas, a gente desenvolveu programas que calculam automaticamente a complexidade LMC, SDL, de paisagens, né? Você tem fotos de paisagem, ele te dá essas medidas. Então, não é uma coisa que a gente fez assim, com muita. Claro, estudou teoria para fazer isso, mas a gente botou a mão lá na massa, vamos ver o que o SDL fala. O que o SDL fala da paisagem? O que o LMC fala da paisagem? O que a entropia de Shannon fala da paisagem? E agora ele está lá descontente, ele quer saber o que a entropia de Salles fala da paisagem. Então, esse caminho para a biologia não é bem um caminho para a biologia, né? Porque é um caminho meio para a ciência ambiental, e não tem como falar de ciência ambiental sem as ideias de complexidade. Eu posso falar mais um pouquinho disso, dessa mesma coisa? Posso, Eli? Fala mais um pouquinho dessa mesma coisa? Isso para mim é uma coisa tão clara que o grande desenvolvimento dos sistemas de previsão do tempo, bom, os sistemas Uhum. de previsão do tempo se fundamentam em equações de Navier-Stokes, que são equações a derivadas parciais, não lineares, com um monte de variáveis, um monte de parâmetros. Ou seja, são sistemas complexos estruturalmente e complexos também funcionalmente. Hoje, antigamente, quando alguém falava de previsão do tempo, a gente ria, né? Fala que vai chover, vai nada. Agora não, agora a gente acredita. As previsões de tempo têm uma validade bastante mais extensa do que tinha antes. Uhum. Isso tem origem no comportamento caótico lá que foi descoberto pelo Lorenz, né? Que Uhum. todo mundo chama aí de efeito borboleta, que tem esse folclore em cima disso. Então, por conta do desenvolvimento da dinâmica não linear,
computacional, colocar os grandes computadores funcionando. Você teve um grande desenvolvimento nas previsões climáticas. Então, às vezes as pessoas perguntam, bom, e o que isso muda? O que contribui? Uma contribuição é essa. E uma outra muito importante, todo mundo sabe, em 2021, o Prêmio Nobel de Física foi para o físico japonês Manabe, para o Klaus Hanselmann e para o Giorgio Parisi. Essas três pessoas trabalharam em ciência ambiental usando ferramentas de complexidade. Então, essa eu acho que, sabe que eu às vezes fico lendo algumas coisas e me convenço disso. É, o, não sei se vocês já viram um livro que chama Anaximandro de Mileto. Eu acabei de ler aí. E nesse livro o autor fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: não existe física, não existe biologia, não existe engenharia, existe a natureza. Né? A natureza, você faz recortes, estuda como recortes, mas a gente não pode dizer que os problemas de mudança climática são os problemas de biologia, ou são problemas de ciência ambiental, ou são problemas de engenharia, ou são problemas de física matemática, ou são problemas de química. Confusão, né? E aí ele tem um pessoal que gosta muito da ideia, que isso vem lá do pessoal que você citou aí, dos Estados Unidos, de inteligência coletiva. Né? Então, você começa a perceber que só dá para fazer coisas com um olhar coletivo para os fenômenos, um olhar coletivo para a natureza. Não sei se eu respondi o que você perguntou, Enio, ou se eu divaguei, mas isso é fundamental, é entender que um sistema aberto tem um monte de variáveis complicadas e de parâmetros, sensível a parâmetros, também muito complicado. Eu devolvo a palavra para você, Enio, e para você, Eli, se vocês quiserem, para não cansar muito, né? Certo, muito bom. Enio, você tem alguma pergunta? Você pode fazer as tuas agora, depois eu retomo com as outras. É? Não, tem uma aqui que está desde o início, na verdade, que conforme você foi falando, Piqueira, ela foi tomando outras, mas eu vou tentar ver se junto tudo. Por exemplo, você foi muito enfático no início e depois numa passagem mais para o meio, para dizer assim que depende da visão. Que você tem um sistema, você pode olhar para o sistema de forma complexa ou não, né? Quer dizer, uma ênfase muito grande no aspecto não objetivo da complexidade. Enquanto que a complexidade mais, sei lá, básica é justamente aquilo que você depois acabou entrando, que estão chamando hoje de biocomplexidade. Na vida, a complexidade está lá, ela é absolutamente objetiva, independentemente de olhares. Com o que eu vou ligar isso? O texto que você mencionou do Edgar Morin, e aí se você não quiser entrar nisso, porque pode ser que você nem lembre mais desse texto, mas Não, enfim, tudo bem. na palestra que você fez, transcrita na revista Estudos Avançados, que a gente citou, e que você disse que ela é muito centrada assim numa. Você tinha recém-lido esse livro, Introdução ao Pensamento Complexo, que é um livro de 1990 que juntou um monte de artigos do Edgar Morin dos anos 80. Então, de 90 mesmo, praticamente é só o prefácio. E no prefácio, ele diz o seguinte: que
por complexidade, ele vai entender fundamentalmente a teoria da informação, a cibernética, a teoria dos sistemas e o conceito de auto-organização. Então, nessa listinha, que ele enfatiza demais, sequer aparece a complexidade biológica ou da vida. Por que que eu estou chamando atenção para isso? Porque, até onde eu pude pesquisar na literatura disponível, a ligação do pensamento sobre a complexidade com a teoria da evolução, ou com a evolução, o fato da evolução, independente da teoria ou das teorias, né, que inclusive influenciaram muitos desses que pensaram em termos, por exemplo, da própria teoria da informação, etc. No caso especificamente do Morin, é impressionante. Ele não, eu li todo o método. E prática, é assim, ele é uma maravilha, eu sou um dos maiores admiradores do Morin, mas tem uma coisa que ele não deu importância, foi justamente para a teoria darwiniana. E eu tendo a achar que não dá. Então, por exemplo, esse livro que a gente se refere muito aqui como eu acho que é um livro que já está meio antigo e que se mantém como a melhor coisa que eu aconselharia para alguém, que é o livro da Melanie Mitchell. Se o Sérgio tiver com atenção, ele deve ter, inclusive, a imagem, né? Então, é um guia, né, para um passeio pela complexidade. Já é um livro relativamente datado, e, no entanto, todas as vezes que eu volto a ele, ela conseguiu uma proeza. Então, provavelmente, claro, se ela fosse reescrever hoje, ela teria uma série de atualizações a ser feita. Mas, assim, eu não vi nada até agora, mas. E ela dedica praticamente 2 capítulos, um no início do livro e um no fim, sobre a questão da teoria da evolução. Confirma, de certa forma, essa minha impressão. Então, transformando isso numa pergunta para te facilitar a vida, como é que você lida com tudo isso? Quer dizer, com o fato do Morin, que te impressionou positivamente, como a mim também, não dá muita importância para isso, e como, tanto na tua trajetória, conforme você foi escrevendo a tua trajetória, você foi parar lá. E aí o exemplo que você deu da biogeografia, desses estudos sobre a paisagem, etc., só reforçam isso. Mas não se trata, nesses casos, de dizer, depende, você olha para o sistema de um jeito ou de outro. E eu não resisto a te dizer também o seguinte, eu não sei por que que a gente precisa ficar tão preso a essa ideia de sistema, mas isso é uma questão que eu posso depois levantar, se sobrar tempo lá mais para o fim. Foi muito bagunçada a minha pergunta? Não, 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 mas eu vou falar algumas coisas. Bom, em primeiro lugar, eu não sou filósofo da ciência. Sou um fazedor de conta, uma pessoa que pensa algumas coisas. Não sou filósofo da ciência. Filosofia da ciência eu prefiro ler e prefiro ouvir, né? E aí eu faço o que eu sei. Mas essa história de não levar em conta a questão evolutiva tem 2 aspectos, né? Você deve conhecer o livro do Darcy Thompson. Darcy Thompson é um biólogo muito importante final do século XIX, começo do século XX, que ele trata da emergência de formas na natureza. Ele trata de como as formas emergem na natureza, olhando artifícios físicos ou parâmetros físicos que transformam uma forma noutra ou geram um tipo de forma. A grande crítica que se faz a esse livro do Darcy Thompson
é que ele faz tudo isso e não considera a teoria da evolução, né? Que ele faz geometria da forma, aí as pessoas saem escrevendo equação, mas que ninguém leva em conta a teoria da evolução. E o Tyler Bonner, que é um biólogo do século XX muito importante, ao ler o livro do Darcy Thompson, ele fala isso, de fato ele não levou em conta a teoria da evolução, ele levou em conta os fatores físicos. Ou seja, ele, e ele diz isso, ele não diz com essas palavras, porque eu não sou uma pessoa com um léxico muito rico, né? Então eu vou falar de um jeito simplório, eu sou um homem simples, afinal de contas, né? Então, eu sou um engenheiro, um homem simples. Eu diria o seguinte, o Tyler Burney meio diz isso. Ele tomou isso de barato. É uma hipótese que você nem cogita em não ter ao ler qualquer coisa biológica. Está implícito no que você faz a evolução. Está implícito que você está tirando uma foto daquele momento. Você está tirando uma foto do mundo de maneira a considerar que você chegou até ali por um processo evolutivo e que esse processo evolutivo continua. A questão é que a escala temporal do processo evolutivo, em alguns casos, ela é curta, mas, de maneira geral, ela é muito mais longa do que o tempo que a gente gasta para estudar um sistema, ou para estudar um fenômeno, ou para estudar alguma coisa natural. Então, eu não acho, aí é um chute, né? Eu não acho que o Morin não levou em conta a teoria da evolução. Ele só não comentou, ele tomou de barato, né? Ele e agora que as pessoas estão olhando, tem gente falando aí do antropoceno, né, de como o homem está mexendo com as questões evolutivas, claro, porque está mexendo numa escala temporal mais ampla. Então, ele depende. E quando eu digo que complexidade é um olhar, não se faz. Quem faz ciência é o cientista. E quem faz engenharia é o engenheiro, quem faz biologia é o biólogo. Às vezes, a pessoa olha para o sistema com um olhar simplista, porque interessa para ele poucas variáveis, e as outras variáveis têm pouca influência no fenômeno como um todo. Isso não quer dizer que elas não estão lá, né? Isso não quer dizer que elas não estejam, elas só não estão sendo consideradas por aquelas razões, né? Por razões de simplicidade do modelo, de plausibilidade do modelo, coisas do gênero. É isso que eu penso. Eu nem imagino que alguém possa dizer assim, não, é evolução. Bom, você falou uma coisa interessante. Vocês conhecem o Luiz Henrique Alves Monteiro? Se vocês não conhecem, perdem muito. Luiz Henrique Alves Monteiro é um professor da Escola Politécnica, tem vários livros sobre complexidade, da editora da Física, interessantíssimos, e ele começou a estudar a complexidade porque ele começou a estudar a origem da vida. O Luiz é um cara espetacular, também é outra pessoa para você convidar para vir aqui. É capaz de ele não vir, porque ele é uma espécie de anacoreta, mas ele é uma pessoa genial. Ele começou a estudar a história da sopa primordial, como é que os polímeros vieram dos monômeros, como é que se formou a vida lá na sopa primordial. E ele começou a fazer modelos disso. Tem 2 papers dele na Journal of Theoretical Biology muito interessantes. Então, se você quiser olhar para a evolução com esse olho de dinâmica,
é também um jeito muito interessante de fazer as coisas. Muito difícil, na minha opinião, muito difícil. Muito difícil porque é muito difícil você fazer ciência com pouca experiência, né? E retroativamente é muito difícil você fazer esses experimentos evolutivos, mas é uma coisa muito interessante também. E eu recomendo que vocês leiam o Luiz. Luiz Henrique Alves Monteiro é uma pessoa realmente de muito valor, de muito valor intelectual. Bom, então voltando, quando eu digo que é o olhar do pesquisador, né? Está cheio de pesquisador que olha para isso. Bom, aí depois a gente fala um pouco mais de Projeta Ponte, né? Porque daqui a pouco alguém fala, pô, engenharia projeta ponte, né? Engenharia projeta aparelho de radiodifusão, coisa assim. Eu devolvo para vocês. Não sei se eu estou respondendo adequadamente. Então, Eu estou falando é, do que eu só, mais ou menos sei. só lembro que você, nesse texto que a gente pegou, que eu peguei pelo menos de referência, publicado na Revista Estudos Avançados, o Monteiro está citado, né, um dos livros dele, que é Sistemas Dinâmicos, está citado, ele é de 2006, a segunda edição, pelo menos é a Livraria da Física. Não entendi? Não entendi. O que Daria você para não você. entende? Esse texto, qual Está texto? citado, Ah, tá. Sistemas Dinâmicos, segunda edição, Livraria da Física, Ah, sim, 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 sim. que foi exatamente o que você lembrou agora, né? Pois é, mas Bom, a par... ele tem livros mais recentes. Ele tem de estudo dinâmico de doenças, estudo dinâmico de doenças psiquiátricas, muito interessante. Mas vamos lá. Legal. Então, agora eu queria passar a bola para o Enio, e o Enio vai conduzir a conversa. Vocês vão ter uma conversa aí, e pode ocupar quase toda essa próxima hora. Lá no finzinho, eu eventualmente voltarei para fazer uma ou outra observação. Pode ser assim, Enio? Que Pode ser, sim. você tem uma espécie de roteiro, né? Então, eu não vou interferir. Eu gostaria que vocês conversassem e, eventualmente, lá pelo fim, eu volto a dar o ar da minha graça. Ok. Tudo bem? É, tá tudo jóia. Acho que o Piqueira já contou muito da história, da trajetória e navegou em muitos temas que eu tinha pensado em conversar com ele. E é claro que tem vários outros que eu também gostaria de saber e ouvir um pouco mais a opinião. Então, até porque ele trouxe esse seu artigo da revista do IEA e que tem aquela palestra para quem quiser assistir, esse evento foi filmado, ele também está disponível no site do IEA, dá para ver e assistir essa exposição sua, né? Mas eu achei muito interessante a discussão que a gente já teve várias vezes, falando sobre o projeto da engenharia e a complexidade, por exemplo, do viaduto e tudo mais. Então, acho que você poderia, talvez, ilustrar para as pessoas que pensam nos projetos de engenharia ou em um projeto qualquer de uma forma um pouco mais focada, a questão complexa do projeto. Bom, Enio, você agora me faz uma provocação que eu gosto de topar. O conhecimento humano hoje é tão amplo e as ferramentas computacionais, estatísticas e matemáticas são de tal sorte de qualidade fantástica que não tem mais sentido você olhar para um projeto de maneira compartimentada, como
se tem o hábito de fazer, né? A engenharia é algo que se presta à sociedade. A engenharia faz coisas para as pessoas, para os animais, para o planeta, para as árvores, né? A engenharia faz coisas para a vida. Supostamente, a engenharia faz coisas para a vida. Embora muita coisa de engenharia esteja contribuindo fortemente para a não-vida, né? Até mesmo involuntariamente, às vezes. Às vezes voluntariamente, às vezes involuntariamente. Mas, apelando para a inocência da gente, a gente pensa que engenharia é alguma coisa que é para a vida. E a vida tem muitos aspectos. Então, não tem mais sentido você ter um curso de engenharia, ou você ter uma escola de engenharia, um instituto de engenharia tão compartimentado, que forma um engenheiro civil de estruturas. Muito bem, é muito importante ter bons engenheiros civis de estruturas, de fato. Mas não precisa mais tantos engenheiros civis de estruturas, dados os mecanismos de projeto automatizado que existem por aí. Então, essa engenharia hiperespecializada e sem um olhar humano e sem um olhar biológico, ela, desculpe, mas ela está fora de moda, ela está fora de contexto, né? Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque a gente ouve as pessoas falarem: vamos modernizar o ensino de engenharia. Tá bom, vamos. E qual é a sua proposta? Ah, vamos usar aula invertida, inteligência artificial, não sei o quê, não sei o quê. E você vai ensinar o quê? O que você vai ensinar? Ah, vou ensinar que a integral de linha do campo de vetores é igual a integral de volume. Pare com isso. Pare de usar ferramentas do século XXI para ensinar coisa do século XIX. Nós temos uma engenharia, nós estamos ensinando uma engenharia do século XIX atualmente, usando ferramentas maravilhosas do século XXI. Vamos entrar na engenharia do século XX, caramba. Para você ter uma ideia, Enio, tem cursos de engenharia nas ótimas escolas de engenharia que o aluno não aprende, ele se forma engenheiro de uma certa modalidade, sem nunca ter tido uma aula de eletromagnetismo, sem nunca ter tido uma aula de mecânica quântica. Aí ele fala assim: ah, não, mas a computação quântica vai. Tá bom, o cara não sabe nem o que quer dizer isso. Então, a minha questão com a engenharia da complexidade é uma questão metodológica. Você tem que botar na sua cabeça que o engenheiro, ao se formar, ele vai encontrar um sistema complexo sempre. E ele tem que saber aprender sobre o sistema. Então, e tem que aprender sobre a massa, tem que aprender sobre os projetos. Então, quando alguém fala de engenharia da complexidade, não é uma modalidade. A primeira pergunta que as pessoas falam é: ah, mas e o CREA? Tem essa paciência. Essa paciência. Qual a contribuição do CREA para o ensino de engenharia? Ah, mas o CREA disciplina a atividade. Tá bom, disciplina a atividade. Mas como eu vou ensinar é problema meu. O que eu vou ensinar é problema meu. Ah, mas ele pode. Não, ele não vai derrubar seu prédio. Apesar que, quando derruba um prédio ou derruba a barragem, a gente não ouve falar no CREA, né? Ah, caiu a barragem não sei onde, a gente nem ouve falar no CREA. Em quem fez, em quem projetou, nem nada. Então, quando a gente fala de engenharia de complexidade, é uma coisa assim: um núcleo duro de ensino. O engenheiro tem que aprender ciência. Ele tem que, os 3 primeiros anos, aprender ciência dura, tem que aprender física,
tem que aprender matemática, tem que aprender química, tem que aprender computação para valer. E tem que aprender a ter um olhar humano sobre o que está em volta dele. Agora, você fala assim, puxa, mas não dá para ensinar tudo isso. É verdade, não dá para ensinar tudo isso. Mas dá para você contextualizar tudo isso. Né? Porque o ensinar não é ficar na sala de aula ou atrás do computador. O ensinar é praticar. Você pode falar assim, olha, gente, nós vamos ter aqui uma aula disso, daquilo, explica, não sei o quê, e vocês vão resolver o problema do lixo, da coleta de lixo das escolas públicas do bairro onde vocês moram. Aí a pessoa vai aprender um monte de coisa. Ela vai aprender quando que uma coisa é lixo, quando que ela pode ser reciclado, que tipo de economia você pode ter com reciclagem, como que você vai beneficiar a comunidade que está em volta com aquilo. Então, não é engenharia da complexidade, não é um currículo que o CREA vai dizer, fez tais e tais matérias, não. É um bom conhecimento de ciência e uma aplicação, uma vida aplicada, né? É colocar isso no mundo da pessoa que está vivendo. Você vai dizer, puxa, mas e aí os caras de estruturas e o sujeito que projeta não sei o quê? Calma lá, calma lá. Você pode formar vários tipos de engenheiros com competências diferentes. Você pode, dentro. Imagine o número de engenheiros que se forma hoje no Brasil, as pessoas falam é pequeno comparado com a China. E eu garanto para você que o curso de engenharia da China não é igualzinho para todo mundo, não tem um CREA que fala assim, a Universidade de Beijing não deu aula de cálculo numérico 5, então o aluno não está apto a fazer não sei o quê. Duvido que na China seja assim. Eles formam um monte de gente porque eles formam de maneira inteligente, eles formam com a vivência, com a diversidade, né? É, é, eu vou falar um pouquinho da escola que eu conheço, porque é onde eu vivo, né? A escola politécnica tem uma diversidade de alunos muito grande, tem inteligências diferentes muito grandes. Na escola politécnica tem inteligências voltadas para negócios, inteligências voltadas para o saber científico, inteligências voltadas para montagem de máquinas, inteligências voltadas para construção. E a gente põe tudo isso no mesmo saco. A gente não pega, não pinça as inteligências e desenvolve. A gente podia fazer uma coisa mais curta, de uns 2 anos, 3 anos, detectar essas inteligências e encaminhar essas pessoas pelos caminhos relacionados a essas inteligências. E é interessante que essa diversidade não é só nos alunos, é nos professores também, né? Então, você faz coisas assim, disciplina de, sei lá o quê, máquinas, qualquer coisa. Tem 5 professores, porque tem 100 alunos, e os 5 professores têm que dar a mesma aula, do mesmo jeito, porque a prova tem que ser igual, e porque no dia da P1 tem não sei o quê. Não é assim que se ensina. E não é assim que se aprende, né? Então, quando eu falo de uma engenharia da complexidade, eu falo de uma engenharia com uma formação diversificada, boa, voltada para a ciência do século XX e XXI, de 3 anos. E de 2 anos de vou voar. Aí eu vou voar. Eu quero ser engenheiro aeronáutico, vou voar.
eu quero ser engenheiro mecatrônico, vou fazer um braço de robô. Ou não quero ser nenhuma dessas coisas, eu quero ser um engenheiro generalista que eu vou olhar problemas urbanos, não sei aonde, né? Então, quando a gente fala de engenharia da complexidade, é a engenharia do mundo que está em volta, mas você sempre esbarra no caminho conservador humano, né? E, e no caminho regulamentador, né? O ser humano tem uma necessidade de regulamentar coisas, de fazer muros muito forte. Então, Enio, eu devolvo para você a palavra, mas quando eu estou pensando em engenharia da complexidade, estou pensando nisso. Estou pensando que tem um currículo de engenharia da complexidade, que no terceiro ano, no primeiro semestre, é o Moran 5. Tem essa consciência, não é isso que eu estou pensando. Tá certo? Não tô pensando em formar cabeça pronta. Estou pensando em formar cabeça aberta. Essa é a ideia. A engenharia da complexidade é ampla, sistema aberto. Como é que você vai formar uma pessoa que vai trabalhar num sistema aberto, dando a ela um sistema fechado? Né? Então é interessante você ver assim, qual é a nossa grade? Tenha paciência, grade é na prisão. Qual é a nossa grade? Ai, qual é a grade dessa matéria? Nenhuma. Qual é a grade da minha matéria? Nenhuma, não tem grade. Eu não vou prender ninguém. Então é mais ou menos isso. Diga aí, Tá bom. É, tem uma outra questão que eu acho que vale a pena a gente debater um pouquinho, você fazer seus comentários. Você falou um pouco dos seus grandes professores inspiradores e do, enfim, da formação que a gente tem aqui. Quase todos eles são aqui egressos da casa, né? São da USP, nós três também somos daqui, enfim. E eu queria saber um pouco o que você entende no que diz respeito à complexidade na USP. Curiosamente, se você pensar, quase todos os outros colegas entrevistados antes, né, pela primeira série, a gente debateu um pouco sobre isso, quase todos eram de outros lugares, digamos assim, e mesmo agora também, né? Então, como que você vê eu ia Bom, chamar o nosso papel, né, o nosso papel uspiano aqui no contexto da bom, discussão da complexidade? quando a gente é muito interessante você colocar isso, porque quando a gente critica algo, ou quando a gente acha que algo podia ser de outro jeito, quando a gente sugere que a gente não está jogando no lixo o que está para trás, a gente não está jogando no lixo o que está feito até aqui. É muito importante a gente perceber que a Escola Politécnica, a Escola de Engenharia de São Carlos, da qual eu sou egresso, orgulhosamente sou egresso, formou muita gente boa durante muito tempo e construiu muita coisa muito interessante durante muito tempo. Nós não estamos invalidando isso, né? Elas fizeram isso porque elas viram o futuro. Então, está na hora de ver o futuro de novo, né? De ver o futuro pelo conhecimento, de ver o futuro sem grandes prisões ao conservadorismo, né? Então, eu não estou. O que eu vou dizer aqui não é em nenhum momento uma, um demérito a tudo que foi feito. Eu sou o que eu sou, bem ou mal, mais ou menos, e eu digo sempre que eu tive três escolas. O Grupo Escolar Senador Vergueiro, onde eu fiz o primário, a Escola de Engenharia de São Carlos, onde eu fiz a minha graduação e o meu mestrado, e a Escola Politécnica da USP.
Só assim, mas você não fez o ensino médio? Eu fui lá, era uma droga. Então, eu frequentei 3 escolas, essas 3 escolas, no primário, depois do primário eu fui para a escola de engenharia, passando por um trânsito traumático, da escola de engenharia de São Carlos fui para a Poli, e sempre foi muito bom. Eu tive professores espetaculares nesses 3 lugares. Então, não é jogar isso fora, é modernizar. E modernizar não é fazer uma coisa mais bonita, pôr um computador bacana. Modernizar é olhar o que está sendo feito cientificamente. Essa história de computação quântica, Enio, a primeira vez que eu tive contato com isso foi em 2004. Em 2004, eu fui para a Caltech, fiz lá uma escola de computação quântica, um certo tempinho. Quando eu voltei, eu comecei a dar uma disciplina de graduação, teoria quântica da informação, bonitinho, que eu dou até hoje, você até já fez essa disciplina, mas nunca ninguém deu bola. Ah, mas agora o Bradesco quer fazer criptografia quântica. Então agora está todo mundo fazendo computação quântica, sem nenhuma base, sem nenhuma discussão em torno. É quase uma coisa errática, né? Não é um negócio planejado, pensado. Então, o que eu penso, Enio, é que o Instituto de Estudos Avançados tem essa função de pensar coisas avançadas. O Instituto de Estudos Avançados, quando eu conheci, pensava ciência cognitiva, pensava inteligência artificial, pensava aprendizagem de máquina. Isso é década de 90. Não começou a pensar agora. Esse é o papel do Instituto de Estudos Avançados. Esse é o papel de um pesquisador, né? A universidade, nós somos uma universidade de pesquisa? Muito bem. Então vamos trabalhar como pesquisadores. Então nós vamos nos soltar um pouquinho dessa numerologia. Ah, quantos papers, com quantas citações. Eu falo isso tranquilo, porque eu não tenho medo desse negócio. Quantos papers, com quantas citações, que não sei. Isso é bobagem. Isso é bobagem. O que você ensinou? O que você trouxe para o aluno? O que você conversou na última aula? Quando você saiu da sua sala até o café e encontrou um colega, sobre o que vocês falaram? Sobre a nota CAPES? Nós temos que nos soltar disso. Nós somos uma das melhores universidades da América Latina, assim como outras. Nós temos outras universidades muito boas. Mas nós temos que vestir essa camisa e não só escrever no jornal. E não só ficar correndo atrás de índice H e paper. Desculpe, Zaili, pode falar. Você quer fazer um comentário? Não, não, é só porque me ocorreu, aproveitando que você está falando sobre isso, é que eu notei uma novidade, um esforço aí de um tempo para cá. Eu não sei dar nenhum tipo de avaliação, mas queria saber se você teve contato e se você tem alguma avaliação, que é esse projeto dos eixos temáticos, que foi puxado aí, acho que já tem alguns anos, né? Você está sabendo? Isso é nível Olha, universidade, né? eu acho, Puxado, eu puxado acho que pela reitoria. Hã? estudado pela. Não, puxado pela reitoria. Ah, eu É um acho, programa da reitoria. eu acho que é um programa muito importante, mas que ele só vai vingar se as unidades aderirem e não ficarem fazendo continha de quantos professores por departamento eu tenho
e quantas matérias eu tenho, então agora não tem mais essa matéria, como é que eu faço, né? Então, Zeili, eu conheço muito tangencialmente esse programa, mas eu acho que é muito importante. Não sei se vocês devem saber, né? Mas tem um grupo muito bom, composto por algum pessoal aí da Academia Brasileira de Ciências, que eles estão estudando exatamente isso, a transformar, eles se autodenominam MRU, que não é movimento retilíneo uniforme, é movimento de reconstrução da universidade, que eles propõem justamente isso, os eixos temáticos. As pessoas entram na universidade nos eixos temáticos. E dentro dos eixos temáticos, elas se acham, elas se encontram, né? Nos primeiros 3 anos, elas têm lá alguma coisa que dá a elas alguma possibilidade de exercer alguma profissão e sobreviver. E depois elas podem ir para frente, fazer ciência, ou ir para o mercado financeiro, ou ir para grandes empresas de engenharia, ou ir para grandes hospitais, né? Ser grandes cientistas de produção de vacinas, ou ser grandes sociólogos, mas elas têm nesses eixos temáticos formações básicas. Eu acho muito interessante isso. Eu só acho, viu, Zé? Não, mas se eu entendi bem o programa da USP, não é para alterar É, a forma como está organizada as sim, graduações, sim, eu mas sei. é mais para tentar ver se aproxima, quer É, dizer, reduz a é, dispersão. eu Reduz a concordo com isso, acho que isso é assim que tem que ser feito. Uhum. O que você está colocando é muito claro. Não adianta você querer fazer isso mudando como as coisas funcionam hoje, Eu, porque não eu vai, não vai conseguir. acho que Mas em breve vai ter algum balanço do quanto avançou e tal. E, de qualquer é, forma, o principal coordenador executivo desse programa é o Marcos Buckrich, que é agora o vice-diretor do IA, e que pois faz é, parte do núcleo que, Eu inclusive, vou estará interrompê-los. conosco em breve aí numa próxima conversa. Ele vai entrevistar o Gustavo Maia Souza. seria Mas, desculpa, interessante, seria eu interessante preferia não pensar. conversar sobre isso nas unidades, né, com os professores. Eu vou Olha, interrompê-los porque acho que a gente está diga, saindo do nosso Isso. tá bom, foco diga. principal da complexidade. Então, a pergunta tinha sido da questão do papel da USP na questão complexa. E Eu não, retomando, então, essa linha de pensamento, Piqueira, queria que você falasse um pouco mais sobre pensadores complexos que você acha relevante. Assim, eu tenho esse meu eu, apego eu, especial pelo Morin, que o Zé Lia até mencionou, ele fez algumas das reticências dele, enfim, mas tanto eu quanto ele gostamos muito, eu também fui um leitor assíduo do método e continuo, enfim, gostando muito, e vou falar um pouco mais sobre isso em termos de perguntas depois, mas eu queria ouvir de você também outros pensadores que você acha que são importantes, assim, porque quem está ouvindo quer saber, bom, tá bom, eu quero aprender um pouco mais sobre complexidade, eu queria me aprofundar, e quem que eu deveria ler, quem que eu deveria estudar, por que que eu deveria admirar tal pessoa, enfim, então acho que isso é uma coisa pertinente. eu vou falar de maneira, eu podia falar mais de um jeito mais rococó, mas eu vou falar de uma maneira bem simples. A USP tem vários bons pesquisadores trabalhando na área de complexidade, de verdade. Então, por exemplo, um aluno pode procurar o Ayrton Depp no Instituto de Física, que é uma pessoa que trabalha para valer nisso e que sabe mexer com isso. Um aluno pode procurar o Nestor Katish, que também trabalha com isso, trabalha fortemente e pode ajudar bastante. O meu conhecimento é limitado,
pode procurar os livros do Luiz. Vai lá na Livraria da Física e fala assim: cadê os livros do Luiz? Me dá aí os livros do Luiz. E sai lendo os livros do Luiz. Vai lucrar muito. E aí, essa parte. Eu estou falando da USP, né? Falando da Universidade de São Paulo. E Depois eu quero que acho você que amplie um pouco a visão. A Universidade de São Paulo tem massa crítica de gente boa fazendo complexidade. Aí a interface entre a ciência exata e a ciência humana. Tem gente aí no IEA fazendo isso. Tem, é que velho esquece nome. Velho tem que andar em turminha. Aí um lembra o nome de um, outro lembra. Mas o Pessoa, como é que ele chama o primeiro nome dele? Oswaldo, e que esteve, ele foi Oswaldinho. entrevistado e já entrevistou. Ele realmente é uma figura aqui para o Oswaldo nosso grupo. Pessoa. Os alunos podem procurar o Oswaldo, que é uma pessoa excelente, que conhece, é, que é um pesquisador hoje de ciências humanas e que sabe fazer a ponte entre o que é exato e o que é humano. Então, agora, literatura internacional é vasta, né? É vasta. Tem todos essas publicações de Santa Fé, né, do Instituto Santa Fé, tem muita coisa muito boa, embora lá tenha um viés muito físico, mas tem muita coisa muito boa do Instituto Santa Fé. E principalmente a pessoa pode. Você tem essa referência melhor que eu, Enio, porque você teve lá na Suíça, não foi? E Yeah. você fez o curso daqueles caras que tem um livro que para mim é a Bíblia da complexidade moderna. Como é que ele chama? Se eu soubesse, eu tinha trazido uma listinha. Mas Vou pegar, eu posso mostrar. é o livro de capa preta. Introdução, isso. Introdução às ciências da complexidade. É muito Do bom. Turner. É Turner, isso, isso. Então, eu acho que tem muita coisa espalhada por aí. E tem muita coisa na USP. Tem muita coisa na USP. E eu acho uma pena que a gente, como USP, se coloque pouco no cenário nacional de complexidade. A gente fica querendo publicar no Física A, no Physical Review Letters, tudo bem, é importante isso. Mas pode também publicar no Anais da Sociedade brasileiras, das sociedades científicas brasileiras, ou das revistas. A USP tem revistas boas. Então, eu acho que é uma questão de postura dos pesquisadores de se juntarem e de não ficarem muito preocupados se o índice H, se o não sei o quê, e trazer o aluno, chamar o aluno. Falar, ó, vem aqui. Eu faço isso na aula, eu procuro. Eu dou aula na graduação sempre, né? Eu acho fundamental a gente dar aula na graduação. A graduação é o lugar onde as coisas começam. Bom, é isso, hein? Vou te lembrar também que tem, inclusive, a sua coautora, que é a Ana Amélia, que Ana Amélia, hoje é professora da da IASH. IASH na Isso. pós-graduação de sistemas complexos. Fugiu agora o nome exato da pós-graduação. Eu sei que você vai falar um pouco do Mohan, é isso? E eu ia te perguntar um pouco mais sobre o Mohan. Então, como eu falei que eu tenho esse apreço especial por ele, eu acho que ele é alguém que, sendo das ciências humanas, fez o seu caminho inverso, né? Porque ele foi estudar as questões da física, da cibernética, da teoria do Shannon e tudo mais. Normalmente as pessoas de humanas reclamam que é muito mais difícil fazer esse caminho, quer dizer, a gente que aprende engenharia depois
eventualmente consegue entender as lógicas das humanidades, mas é difícil de você, depois de ser uma pessoa mais madura e tendo estudado questões de humanidades, ir lá e estudar teoria da informação, mas ele foi lá e fez isso, né? Então, eu acho que isso é uma questão que me faz ter essa admiração especial e que ele continua sendo, depois dos 100 anos, um cientista prolífico, né? E eu queria entender, então, se você tem esse mesmo entendimento, como que a gente usa o conhecimento que ele trouxe, quer dizer, como você mesmo fez, né, quando você usou os pensamentos dele para analisar uma obra de engenharia, um projeto de engenharia. Bom, aí eu queria começar falando o seguinte. Que eu vou falar levando. Você conhece o Aranha, né? O João Augusto Penteado Aranha. Ele diz que o bom pesquisador precisa ter três defeitos. Primeiro, tem que ser preguiçoso. Segundo, tem que ter bom humor. E terceiro, não pode se levar muito a sério. Então, partindo dessas três premissas, eu vou dizer para você que eu não sou um conhecedor do Morin. Eu li coisas do Morin, eu extraí do Morin algumas coisas que eu acho que são muito importantes, mas o que eu mais gosto, né, é como ele escreve simples, é como ele escreve sobre questões de ciências humanas. Um engenheiro, um homem simples, lê e fala: puxa, entendi isso. Não fica com aquele rococó de que o fulano disse, o Beltrano falou, então o segundo não sei quem. Então, não. Um Morin você vai ler, é, dá para fazer uma leitura boa e tranquila sobre o Morin, sobre os aspectos humanos. Bom, aí eu vou dizer o seguinte: lendo o Morin, sim, de maneira desse jeito que eu descrevi, né, preguiçoso, com bom humor e sem se levar muito a sério, eu gosto de fazer a seguinte ligação. Eu gosto de olhar para o Minhocão de São Paulo. Para o Minhocão. Aliás, esse paper meu que está para sair aí na Applied Science, eu falo do Minhocão. É um paper sobre o Minhocão. Eu gosto de falar sobre o Minhocão. E quando eu falo sobre o Minhocão, tem uns caras de engenharia civil que ficam bravos. Falam: não, não é nada disso, porque o Maluf não sei o quê. Não, estou usando como exemplo, estou usando hipoteticamente. O Minhocão, supostamente, é uma obra de engenharia construída para ligar alguma região de São Paulo a outra, para resolver um problema de trânsito do final dos anos 60. Quem concebeu o Minhocão pensou em poucas coisas. Pensou num sistema fechado. Pensou em sair daqui, chegar ali, de um jeito que seja eficiente do ponto de vista de engenharia. O projeto é tão bem feito que ele está lá, muito bem obrigado até hoje. Com uma certa manutenção, mas ele está muito bem obrigado até hoje. Então, ele foi feito com essa visão da engenharia. Era uma engenharia de transportes, eu quero ligar aqui até aqui, e de estruturas, vou construir assim, com esse material. Estou falando de 1968, 1969, é por aí. Não me interessa se foi o Maluf que pediu, se alguém não sei o quê, mas ele foi feito para isso. Aí você olha e fala assim: pô, que fatores, o que o Minhocão provocou? Primeiro, provocou um inferno para todas as pessoas que moravam em volta. A degradação urbana em volta do Minhocão, durante os anos 70, 80, foi absurda.
né? Gente que tinha apartamento, que tinha comprado uma casa, aberto um comércio, simplesmente perdeu, simplesmente se deu mal, porque ninguém considerou primeiro as questões de ruído, as questões de poluição, as questões de tráfego, e vai por aí afora. Aí você fala, bom, como é que daria para resolver isso? Como é que você levaria em conta esses fatores num projeto? Bom, antes de falar disso, como eu sou um homem de 72 anos, e quando o Minhocão foi construído, eu tinha meus 18, 19, eu, e passei por lá muitas vezes na minha vida, eu conheço meio a história. Dessa degradação absurda, hoje a degradação não é tão grande. Aos sábados e domingos, o Minhocão fecha, tem uma feira, a população vai lá e tal. Ou seja, os urbanistas de hoje levaram em conta fatores humanos que os urbanistas daquela época não levaram. E isso está aí. Então, a modernização da engenharia é começar a olhar aspectos que eu não sabia olhar. E nesse sentido, eu olhei aquilo como um sistema fechado, agora eu quero olhar como um sistema aberto. O que isso vai provocar? Vai provocar poluição, vai provocar degradação econômica. Como é que eu posso evitar isso? Você vai dizer, mas como é que eu meço essas coisas? Bom, poluição hoje é facílimo medir. Questões ambientais hoje são facílimas de medir. Questões sociais são mais difíceis. O que vai acontecer com a população, o que vai acontecer com as escolas, como é que eu vou deslocar esse pessoal daqui para lá. Essas são as questões difíceis de resolver. São justamente as questões que o Morin coloca lá. Como é que eu olho para isso, levando a vida das pessoas em consideração, levando a vida das populações em consideração, não só das pessoas, mas dos animais, das árvores, ou seja lá do que for. Felizmente, agora tem inteligência artificial. Felizmente, hoje você consegue ponderar muito mais fatores ambientais e humanos de maneira objetiva do que se conseguia fazer em 1968. Então, o Morin fez mudar o jeito de olhar a engenharia, né? A engenharia tem fatores econômicos, a engenharia tem fatores físicos, tem fatores químicos, tem fatores ambientais, mas principalmente ela tem fatores humanos, que hoje começam a ser levados em conta pelos urbanistas, pelos arquitetos, pelos engenheiros. Isso na Europa hoje se faz de monte, nos Estados Unidos também, precisa fazer aqui também, né? Então, quando eu falo de uma engenharia da complexidade, eu estou falando disso. Estou falando desse olhar para qualquer bem de consumo ou de capital que você vai produzir. Você vai produzir um bem de consumo, a engenharia faz isso, né? Produz bem de consumo ou bem de capital para uso. Como é que você acerta isso com a vida das pessoas? Se você não acertar isso com a vida das pessoas, o que você está fazendo não é boa engenharia. Então, o olhar do Morin, para mim, é esse olhar humano, é esse olhar de como é que as crianças vão para a escola agora? O que elas vão atravessar para ir para a escola? Então, é mais ou menos assim. Eu acho que a gente tem que mudar o jeito de olhar como é que a gente faz engenharia. E para fazer isso, bom, primeiro porque eu acho muito gozada essa expressão. Eu me formei. Eu não me formei em nada. Eu não estou formado até hoje, né? Então o cara acha que aprendeu aquelas coisinhas e está formado, então vai fazer sempre aquilo, não vai.
Você vai olhar o mundo, vai aprender a olhar o mundo. A hora que você sair da escola, você tem que aprender a olhar o mundo. E o Morin ajuda muito nisso, né? Mesmo, como disse o Eli, não fazendo nenhuma menção ao processo evolutivo, mas seria interessante ler o Morin e pensar em como seria um olhar evolutivo a partir do que o Morin pensa. É uma sugestão de, de pensamento para as pessoas. É isso aí. Um Fazer, ótimo. fazer uma observação sobre o Morin, Claro. mas sobre uma coisa que você falou lá no início, de que você gosta muito porque ele escreve com clareza, simples, qualquer um pode ler, quase assim. Eu vejo na obra do Morin uma diferença muito grande entre aquilo que foi não sei como chamar, a espinha dorsal da obra dele, que são os 6 tomos do método, Uhum. do que de todo um número muito grande de publicações que foram satélites. Nessas que eu estou chamando de satélites, ele tem essa qualidade que você ressaltou. Mas, no método, nos 6 volumes do método, justamente porque ele era uma coisa que ele estava mergulhado na pesquisa e ele ia redigindo e publicando ao mesmo tempo em que ele estava pesquisando ainda, etc., está longe de ser fácil. Eu até queria dizer o seguinte: primeiro, eu encontrei pouquíssimas pessoas no Brasil que leram os 6 tomos. Mas, por exemplo, num caso em que leu, é o seguinte: era uma disciplina de pós-graduação em que o pessoal lia um tomo por semestre. E Uhum. aí o professor, no caso, na PUC, aqui o nosso colega, agora está me escapando o nome dele, enfim, na antropologia. E aí, quando chegava lá, no fim, aí ele voltava, ele vinha de trás para diante. Então, levou não sei quantos anos para que um grupo de estudantes que certamente mudou nesse período e tal, conseguisse ler. Era uma leitura coletiva e desse tipo que eu estou falando, um tomo por semestre. Então, é só para alertar, porque muita gente que pode estar e que certamente deve, absolutamente deve ler o Morin, saiba desde o início assim, que é mais fácil começar por alguns livros dos livros satélites, alguns mais que outros, e o mergulho nessa espinha dorsal, ele é bem, exige um investimento muito grande, que eu tenho a impressão que o Enio fez recentemente, então ele pode dar o depoimento dele. Acrescentando que nenhuma leitura se faz de uma vez só, né? Acrescentando que você não vai ler nenhum dos tomos do Morin uma vez só. Não vai ser suficiente, mas tudo bem. Enio. Sobre esse ponto, eu só vou contar rapidamente. Realmente eu li recentemente, nos últimos 3, 4 anos atrás. Demorei mais de um ano para ler tudo. Eu acho que não sei se é uma questão da formação, mas eu não tive, digamos, dificuldade técnica para ler. Claro que seria bom se a pessoa tivesse conhecimento das coisas de engenharia que a gente tem, adquirir como engenheiro, mas enfim. Mas um ponto que eu vou, não sei se todo mundo conhece esse aspecto, mas eu acho super relevante, é que a gente tem a versão em português aqui no Brasil, lançada pela editora Sulina. Tem uma versão espanhola, que é a mais antiga, não sei da editora, mas ele não existe em inglês, não existe em alemão, e é muito curioso essa divisão, né? Ele é um filósofo muito querido no Brasil por conta da questão da educação, que ele adquiriu ao publicar aqueles 7 saberes da educação através da Unesco. Tem toda uma história que a gente também não vai falar aqui, mas que, enfim, então isso trouxe ele muito mais perto aqui dos brasileiros. Mas o que eu queria falar de Mas pergunta, mesmo porque a assim, gente, é preciso não deixar de aproveitar essa ocasião para dizer o seguinte: é fundamentalmente pelo pessoal da área da educação no Brasil, porque eu gostaria que você me dissesse qual professor do departamento de filosofia leu Morin, ou qual professor
do, de todos os cursos das ciências humanas, lá, antropologia, política, sociologia, etc., lê Morin. E Não, isso é importante. Na USP inteira, tem pouquíssima gente que leu Morin. E aí eu não vou entrar, eu acho que dá para entender isso, tem uma explicação, mas realmente uma lástima mesmo. É, como a gente está chegando no final aqui da conversa, imagino que você ainda tem alguma coisa para perguntar, Joseli, eu queria talvez amarrar aqui os meus questionamentos para o professor Piqueira, perguntando um pouco sobre como você está vendo, Piqueira, agora as questões de usar a complexidade para resolver os grandes dilemas que a gente tem no presente. Eu li essa sua coluna, que foi publicada essa semana aqui, né? Vi que ela acaba esperançosa. Infelizmente, é uma coisa que eu não compartilho, eu sou mais pessimista. Ainda assim, eu acho que faz parte do trabalho da pesquisa imaginar, bom, a gente quer desenvolver a complexidade, a visão complexa para resolver as perspectivas de futuro. E agora a gente tem a crise climática, as guerras globais, essa fragmentação do mundo, dos poderes, distribuição de armas, inteligência artificial sendo usada para fins nocivos, negativos e terríveis, enfim. E eu fico me perguntando se a gente vai conseguir usar as ferramentas da complexidade nos seus mais diversos sabores, ou seja, desde as equações não lineares e do caos até a visão complexa dos saberes do Morin, para talvez dirimir os problemas, diminuir, minimizar, enfim, sem ter que ir para Marte. Olha, Enio, a complexidade aí, do jeito que a gente conhece, está dando uma contribuição bastante significativa para a constatação das mudanças climáticas, né? Hoje, tanto que isso deu o prêmio Nobel, né? Hoje, cientificamente, as mudanças climáticas estão sendo vistas à luz da complexidade. Além disso, a inteligência artificial também, que no fundo está relacionado diretamente com complexidade, né? A inteligência artificial também pode proporcionar muitos bens para a sociedade. Não, não vou ficar enumerando aqui, mas muitos bens que vão desde a medicina até o lazer diário das pessoas, passando pelos mecanismos de fabricação e de divulgação de conhecimento e cultura. Então, eu olho para isso com otimismo. Por outro lado, você fala aí das armas, né? O pessoal fabrica arma faz tempo, né? Usa o conhecimento para fabricar arma faz tempo, desde da mais simples até a mais complexa, né? Mísseis que vão no lugar certo, é, armas nucleares, ogivas, submarino, e vai por aí afora. Mas isso é o homem, né? Isso é o homem. É, é o homem na sua versão mais primitiva possível, né? Agora, eu acho que essas coisas sempre existiram e mais ou menos na mesma proporção que elas existem hoje. Você não vai falar que o século XVIII era uma maravilha, que o século XVII era uma maravilha. As pessoas se matavam lá também. E tinha gente boa que apostava na melhoria e tal. Eu acho que
E nós estamos passando o, pelo, como é que o pessoal fala, antropoceno, né? E que as mudanças vão acontecer. Agora, quando elas ficarem muito próximas de catástrofes reais, assim, bom, apesar que nós temos catástrofes reais diariamente, né? Mas de catástrofes de proporções planetárias, embora a gente esteja caminhando para uma catástrofe de dimensões planetárias, em pedacinhos, né, por causa da, da deterioração do meio ambiente, eu acho que as pessoas vão começar a se tocar, fazer coisas, né, tomar providência, né? Você vê com um certo pessimismo, eu vejo também, eu tenho um certo pessimismo também, mas eu tenho que acreditar, né? Senão o que eu estou fazendo aqui? O que eu vou fazer na escola todo dia? Levanto às 6 horas da manhã para dar aula às 8 todo dia, para quê? Eu estou acreditando que alguma coisa eu vou fazer lá. Algum daqueles meninos vai fazer alguma coisa que vai melhorar o mundo, porque senão não tem como a gente nem calçar o sapato, né? Mais ou menos isso. Eu não sei fazer esse tipo de conjectura, não. Posso entrar aí? Sim, Eli, desculpe. Não, não, não é, não tem nada que desculpar, é que eu posso estar bagunçando aí o Enio no finzinho, nós vamos ter poucos minutos, mas Era assim, isso. você fez duas vezes que você mencionou o antropoceno, você usou um tom assim que eu não consegui entender muito bem direito que tipo de restrição, não sei o quê. Como é justamente uma questão que está, nesse momento, com uma tremenda polêmica na comunidade dos geocientistas, e me pergunto se é por causa disso ou por algum outro motivo, enfim, Não, eu acho, explica aí. eu não em nenhum momento quis dizer isso de maneira pejorativa ou nada, é simplesmente que eu tenho desconhecimento. Eu não sou antropólogo, eu tenho desconhecimento disso. Mas os antropólogos estão propondo teorias relacionadas com uma era geológica ou coisa que o valha nova, que é o antropoceno, que é como o homem está modificando o mundo em volta dele de maneira decisiva ou de maneira não não homeomórfica ao que aconteceu até hoje, né? Quer dizer, Tá. Não, você mas, é essa a ideia. Você tá, mas só uma coisa. Quer dizer, a proposta foi feita pelo Crutzen em 2000, no programa da Geosfera Biosfera, e demorou um pouquinho para sair na Nature, e aí criou uma grande polêmica entre os geocientistas, porque esse negócio de definir época na tabela do tempo geológico tá uma coisa muito rigorosa, muito séria e tal. Demorou um pouco, ela começou a ser muito aceita nas ciências humanas, hoje é geral, se aceita a ideia do antropoceno, mas agora são os geocientistas que estão dando contra. Houve maioria aí no Congresso. Ainda não foi feito o Congresso, mas acho que nem vai para o Congresso, porque houve um contra nessa ideia de que o antropoceno seria uma época e tal. Ó, Só para eu, esclarecer um pouco isso, eu tenho não, eu dois acho muito livros aqui. legal o que você está falando, mas eu tinha um amigo que falava assim: não importa que você não saiba resolver a equação diferencial, a natureza sabe. Então, não importa se é os geógrafos, os antropólogos, os não sei o quê, eles divergem sobre como chamar uma coisa. A natureza não Não, vai dar. os antropólogos acho que foram os que mais foram críticos desde o início, mas enfim, É, eu não quero monopolizar com essa questão, nós só temos mais 5 minutos, ainda eu tenho que reservar alguns mas eu para... nem sei falar sobre essa questão. O que eu Tá, tudo bem. gostaria de dizer é que a natureza vai fazer o que ela tem para fazer, Uhum. independente do nome que as pessoas deem às diversas
eras, tempos, ou seja lá o que o valha. É que no caso a proposta surgiu não para se referir ao que a natureza faz ou deixa de fazer, mas sobretudo para ressaltar o grau em que chegou o vetor humano Sim, na sim, alteração dessa natureza. sim. Essa- E isso é o mais importante. Isso é o Uhum. mais importante de se verificar e de se estudar, né? E como é que eu remendo algumas coisas? E como é que eu Uhum. melhoro algumas coisas? Como é que eu acerto algumas coisas que eu errei e passo a acertar outras? É mais ou menos isso. Enio, você tem mais uma? Ou vamos aos agradecimentos? Não, pode agradecer. O final era justamente esse sobre as nossas perspectivas do futuro, que o Hum. Piqueira já falou, ele continua esperançoso. Que Sim. bom. E ele vai receber por e-mail, inclusive, pelo menos uma mensagem que chegou aqui de uma pessoa que assistiu e diz assim: eu estou a 1h45 vendo o professor Piqueira e estou extasiado. Não sei. E você vai receber por e-mail, talvez, assim, pelo menos você fique Esse foi sabendo só quem o que se mandou. manifestou. Imagino que tem outros que estão pensando a mesma coisa. Podem escrever que ele vai Não, responder. a gente, veja bem, a gente nessa série tem recebido muito pouca coisa por e-mail. Hoje foram dois. Um era uma perguntinha que eu achei que não valia a pena interromper para fazer, que também vai ser encaminhada para vocês, tá? Por e-mail. E a outra foi esse elogio enfático aqui de uma pessoa que adorou. Bom, E como não é comum, porque assim, quando a gente vê, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, em geral, nós, assim, simultaneamente, são algumas dezenas de pessoas que acompanham, mas elas ficam muito pouco tempo. Quando você vê lá uhum, depois o pico das simultaneidades, o pessoal não pode ficar 2 horas. Então, aí é, vê, se gostou, reserva o horário para depois ver o vídeo, assim por diante. Então, por isso que eu ressalto que esse caso ele fala que está assistindo a 1h45. muito bom, muito Mas, bom. enfim, olha, o que eu queria era, sobretudo, agradecer muito ao Enio e ao Piqueira, os dois, pela oportunidade que deram. Com certeza, muita coisa ficou ainda, sei lá, talvez para uma outra oportunidade, alguma coisa, mas eu gostaria muito depois de poder contar com a contribuição crítica de vocês dois. O do Enio, já estamos habituados aí que ele participa disso, porque depois que terminar essa segunda temporada, daqui a algumas conversas, aí uma eventual terceira será só no ano que vem. Então vai ter um tempo aí para a gente fazer um balanço, ver o se o formato pode mudar e assim por diante. Mas enfim. E se vocês puderem depois participar disso, desse balanço, eu já agradeço de antemão. Tá bom, eu agradeço a oportunidade que você me deu, né, Zé? E agradeço ao Enio, porque é sempre um companheiro aí de pesquisa. Na verdade, o Enio é um companheiro de pesquisa, né? E a gente vai tocando aí. Uhum. Estou disposto a ajudar, mas às vezes eu tenho preguiça, viu? Eu, Todos nós aqui do núcleo que pensou e acompanha mais de perto essa série, estamos muito assim sedentos para ver o resultado desse trabalho. Então, tá bom. insistiria muito que você desse uma maior força aí para o Enio para que saia Não, uma... certamente darei, certamente darei. E uma das coisas que eu queria, além de agradecer a vocês pelas palavras muito gentis, é que, entre as consequências da época da temporada primeira, eu fui convidado para ser articulista do Jornal da USP, aonde eu estou escrevendo só sobre complexidade, ou seja, estou focando nisso, deve ter um artigo por mês Uhum. aí. O próximo será sobre o nascimento da complexidade, o alvorecer da complexidade, dar esse spoiler, e no decorrer do ano a gente vai continuar fazendo isso. Piqueira escreve sobre outros temas, você também, né, José Lio? Coisas mais diversas, mais amplas, uma abordagem, mas eu vou focar em publicar coisas sobre a complexidade, Muito nessa bom, minha visão humanista. muito bom. Tá bom, tá Eu ótimo. quase não escrevo, eu faço uma coluna que é quinzenal, né?
é oral, é falado, é verbal. E, Mas tá bom. Eu fico então, muito olha, grato por muito ter. contente de ter tido esse episódio e veremos no futuro os desdobramentos aí.